Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Mateus. Eu repito sempre a mesma coisa, para que os irmãos possam ter um interesse muito maior no estudo de Mateus. O livro de Mateus, ele estuda automaticamente a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse. Ele esclarece pontos importantíssimos que, quando nós se formos estudar Marcos e Lucas, principalmente, nós não nem precisar automaticamente estudar Marcos e Lucas. Agora, o Evangelho de João já tem muita coisa que Mateus não tem. Nem Marcos, nem Lucas, né, pastor Cícero? Porque o interessamento do Evangelho de João é exatamente o interessamento mais filosófico acerca de Jesus Cristo. O texto de hoje está em Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17. Só 2 versículos, vamos começar um pouquinho. Na quarta-feira passada, nós vimos os versículos 14 e 15, Jesus curando a sogra de Pedro. A palavra diz o seguinte: e chegado a tarde exatamente naquele dia que Jesus passou na casa de Pedro, nos confere o Evangelho de Marcos exatamente a certeza desse texto. Trouxeram muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. O versículo 17 diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Aqui cabe um comentáriozinho no 53 de Isaías. Vamos abrir o capítulo 53 de Isaías. Não vou fazer um estudo nele, mas só um comentário pequeno. O capítulo 53 do livro do profeta Isaías é uma profecia, mas uma profecia que assustou o mundo até pouco tempo. Porque o livro do profeta Isaías havia uma confusão que as pessoas traziam e diziam que foi uma adaptação que fizeram, que este livro tinha sido escrito em grande parte, vários capítulos, exatamente na época de Jesus Cristo aqui na terra. Dado a atualidade de Isaías. Mas eu lembro, eu ainda era criança, quando eu li sobre a descoberta dos papiros do Mar Morto. Então, foram descobertos. Eu não lembro agora a década, se foi de 60, se foi de 70, eu não tenho muito na cabeça aqui a data. Hein? A gente tinha casado com ele. Foi 60. 60? Nós estávamos recém-casados. Eu não sei se foi 60 ou foi 70, a descoberta dos papiros do Mar Morto. Eu sei que, à época, eu li bastante acerca disso. Eu era bem jovem, mas eu li bastante acerca disso, porque foi um assunto que interessava. E ali foram encontrados o rolo do profeta Isaías. Encontrado o livro do profeta Isaías. Então essa confusão acabou. Então tornou-se notório que o livro do profeta Isaías realmente foi escrito cerca de 700 anos antes de Cristo. É um livro com muitas profecias, e esta profecia do capítulo 53 tem textos nela que trazem muita confusão nos dias atuais. Muito simples, a gente lia assim por cima. Ele diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor?
Você vê que o termo pregação era aquilo que foi manifestado realmente no Novo Testamento com grande ênfase, mas no Velho Testamento você não tinha pregações. Né? Você tinha aquelas ministrações da lei, mas não eram pregações. E ele descreve Jesus Cristo no versículo 2, no versículo 3, o desprezo com Cristo, e no versículo 4 e 5 é que há uma confusão de interpretação muito grande. Em primeiro lugar, o versículo 4 diz o seguinte: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então esse primeiro versículo aqui, ele se refere realmente à relação de Cristo com os enfermos. Veja bem, o versículo 5 é diferente. O versículo 5 já é a referência de Cristo com a salvação do homem. Eu não vou entrar numa forma profunda, só dar uma dica para mim quando voltarmos para o capítulo 8 de Mateus. Nós vamos ver também uma confusão que é feita por muitas pessoas. Então o versículo 5 diz: Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então este versículo 5, ele se refere à condição da aplicação da vida de Cristo e da morte de Cristo para o perdão dos pecados. O versículo 4, ele se refere à manifestação do poder em Cristo para a cura de enfermidades. Mas de repente, ainda tem mais uma discussãozinha aqui nesse texto, mas eu não quero abrir, eu quero ficar só nesse esclarecimento aqui. E aqui nós vamos ter, exatamente no versículo 7, um ponto de confusão para muitas pessoas. Mas vamos deixar para quando chegar mais ao fim. A Bíblia diz que, chegada a tarde, Jesus sai da casa de Pedro, e quando Jesus sai da casa de Pedro, uma multidão foi trazida para Cristo, por uma multidão foi trazida a Cristo, muitos enfermos, muitos endemoniados, e com a sua palavra expulsou deles espíritos e curou os que estavam enfermos. Interessante, meus irmãos. A primeira coisa que nós temos que pensar, a palavra diz: trouxeram-lhe muitos endemoniados. Existe uma confusão que muitas pessoas fazem acerca de demônio. É uma confusão antiga, mas a palavra de Deus nos deixa bem claro, porque segundo a palavra de Deus nós conhecemos a origem dos demônios. Então é bem explícito na Bíblia acerca disso. O mundo grego daquela época, não sei dizer se o de hoje ele continua da mesma forma, ele buscava explicar que os demônios, eles acreditavam em demônios, mas eles diziam que eram as almas dos homens perversos que morreram. Quando eles tinham uma pessoa por perversa, aquela pessoa morria. Os gregos diziam que eles se tornavam demônios. Eu não sei se ainda hoje é desta forma, mas nesta época aqui de Cristo havia esta conclusão. Outros diziam que os demônios eram espíritos de pessoas que desencarnaram
exatamente na era pré-adâmica. Então eles falam que antes de Adão houve uma raça aqui na Terra. E como houve uma raça, essa raça foi extinta por alguma coisa, e os espíritos das pessoas desta raça se tornaram seres maléficos conhecidos por demônios. Ainda existe uma terceira teoria que as pessoas defendem, tá certo? Dizem que os demônios são descendência de anjos que casaram-se com mulheres e tiveram filhos. Os filhos que se tornaram demônios depois. Que ali diz que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. Só que filhos de Deus não eram anjos. Anjos não são filhos de Deus. Segundo a Bíblia, anjos são criaturas de Deus. Criaturas de Deus. Diferente dos homens. Porque nós temos que entender o que é um demônio, o que é uma pessoa endemoniada. Por que é que eu digo que crente não fica endemoniado? Eu fui numa igreja, caíram não sei quantos crentes endemoniados. É mentira. Crente não fica endemoniado. Mas vamos chegar lá. Os filhos de Deus eram aqueles que serviam ao Senhor. As filhas dos homens eram exatamente aquelas mulheres de uma descendência que não servia ao Senhor. Então houve esse grande pecado diante de Deus, quando os filhos de Deus casaram-se com a filha dos homens. O Senhor colocou uma marca sobre isso. A Bíblia diz que nasceram os gigantes na terra. Houve uma superpopulação de gigantes. Então nenhum desses fatos traz a origem dos demônios. A origem dos demônios exatamente está na queda de Satanás. Vocês não conhecem a história toda na Bíblia. Quando o Senhor disse para Satanás: desce tu e teus anjos. Por que a queda de Satanás? Vocês todos sabem. Ele disse: eu quero colocar o meu trono e ser semelhante a Deus. Ousado, não? Um ser criado querer ser semelhante ao seu Criador. É por isso que vem a grande batalha do diabo com o homem. Porque quando Deus criou o homem, Deus resolveu fazer raiva ao diabo e disse: eu vou criar um ser, a minha imagem e a minha semelhança. É o que o diabo tem mais raiva do ser humano, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Ele queria ser semelhante a Deus. Porque ele tem um trono e ser semelhante a Deus. Porque maior do que a Deus ele não podia nem pensar ser. O Senhor, pela sua desobediência, pela grandeza que ele quis ter, Deus já lhe havia dado toda aquela grandiosidade que a Bíblia nos mostra, e agora ele disse: eu quero ser semelhante a Deus. É aí que o diabo faz o homem pecar. Você vê que no Éden foi que o diabo disse para a mulher: come deste fruto que você vai ser igual a Deus. O diabo quer nos fazer igual a Deus, quer nos fazer pensar que podemos ser iguais a Deus, porque semelhantes nós somos. Não adiantava o diabo dizer para a mulher que ela, se comesse aquele fruto, ia ser semelhante a Deus, porque ela já era. A Bíblia diz que Deus fez o homem macho e fêmea, os fez. Então Deus os fez semelhante a Ele. Então, a Bíblia diz que desce o diabo e os teus anjos. O diabo tinha um comando de 1/3 dos anjos no céu.
Não sei quantas miríades angelicais tinha o céu, mas eu sei que miríades desceram com Satanás. A origem de Satanás, como Lúcifer, está na sua queda. A criação está em Deus. Por isso que a Bíblia diz, aqui no livro do profeta Isaías, Deus diz: eu crio o bem e o mal. O diabo, representante do mal, é criatura de Deus. Nós, seres humanos, somos semelhança de Deus e nos tornamos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Tá certo? Mas continuemos um pouco. Então, o que se dá? Olha, irmãos, os demônios, eles têm uma hierarquia bem organizada. Chefe supremo, nós sabemos que chama-se Satanás. E se você abre o livro de Efésios, vamos abrir. Vamos entender primeiro o que é demônio para entender o que é endemoniado, né? Abre Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12. Vamos começar do 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha o versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso tem um comando organizado. É como se fosse um quartel. Tem um general, tem um coronel, tem um tenente-coronel, tem um capitão, tem um primeiro-tenente, tem um segundo-tenente, tem um aspirante, ou então um subtenente. Aí lá vem o primeiro sargento, o segundo sargento, o terceiro sargento, cabo. Agora tem também soldado de primeira classe e o zeradinho, né? A mesma coisa é uma hierarquia. Dentro dessa hierarquia é que vem o trabalho de Satanás. Existem demônios que não fazem possessão. Eles são muito poderosos. Eles não fazem possessão humana. Existem os demônios que fazem possessão. O primeiro grande demônio que não faz possessão se chama Lúcifer, ou Satanás. E aqui começa a mentira. Eu acho que você já viu muitas vezes alguém expulsar um demônio, e o demônio falar: aqui é o Lúcifer, aqui é Satanás, aqui é o diabo. Mentira. O diabo não entra em ninguém. O diabo é um ser poderoso. Poderoso. Essa história de pregar e dizer: o diabo está aqui debaixo do meu pé. Isso é papo, isso é mentira. Em primeiro lugar, ele é um espírito, você não pode colocar debaixo do pé. É balela. É um ser poderoso. Mas a igreja não teme o diabo, porque a igreja está debaixo do poder de Cristo, e Cristo é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E o diabo e qualquer demônio, seja qual for ele, seja qual for a sua graduação, ele não pode atingir a minha vida e nem a tua vida se o Senhor não permitir. Entendeu, irmão? Olha o que eu estou falando. Por quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus,
Aí vai te mostrar que ali você está guardado de tudo, estando debaixo das asas do Altíssimo. Eu não estou aqui assombrando ninguém com o diabo, mas também não estou deixando ninguém com medo dele, como muita gente coloca. É poderoso, é poderoso. Mas quem está conosco, como disse o homem de Deus, é maior que está conosco do que aquele que está contra nós. Então, para nós não interessa o tamanho e a intensidade do poder maligno. Para nós interessa aquilo que está conosco e quem está conosco. Eu tenho que entender a série de demônios para não ter medo e para saber onde eu estou pisando. Este mundo que nós vivemos é um mundo espiritual. Muita gente diz: o demônio não entra na porta da igreja. Aqui está cheio de demônios, como também está cheio de anjos do Senhor. Já viu falar isso? Porta da igreja, o demônio entra. Entra. Jesus estava 40... não, eu estou em jejum e oração, não vai chegar perto de mim. Jesus estava 40 dias em jejum. O dia que o diabo chegou perto de Jesus para tentar, Jesus estava 40 dias em jejum. Não comia e nem bebia. Provavelmente em oração. A Bíblia não diz que ele estava em oração. Muita gente acrescenta 40 dias de jejum e oração. Mas a Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome. Agora, eu creio, meu modo de crer é que Jesus não ia ficar olhando para a lua 40 dias em jejum. Eu creio que aqueles 40 dias Jesus estava em jejum e oração. Eu creio, não está escrito na Bíblia. Se tivesse na Bíblia, eu ia dizer para vocês. Mas eu nunca vi na Bíblia. Se vocês encontrarem, me falem, por favor. Quando Jesus estava 40 dias em jejum, e vou acrescentar o meu ponto em oração, como eu creio, a primeira pessoa que se apresenta para ele chama-se o diabo. E não mandou nenhum demônio, viu? Demônio não. Se tem demonião, eu sei bastante. Se não tem, coloca aí. É um neologismo que eu criei, demonião, viu? Eu criei essa palavra nova, neologismo. Então chegou o demonião, o chefão, o capetão. Por quê? Porque não adiantava Satanás mandar qualquer tipo de demônio para falar com Jesus. Ele quis resolver a parada com Jesus. E você vê que na disputa, guarda o que eu vou te dizendo, na disputa com Jesus que ele criou, ele disputava era o quê? O poder e a glória. E ele oferecia barganha para Jesus, para que Jesus trocasse a cruz por alguma coisa. O diabo é tão sagaz, mas é tão burro, porque tudo pertencia a Jesus. O diabo não tem nada, o diabo não tem nem o inferno. O diabo não tem nada, até o inferno é de Deus. O lago de fogo e enxofre é de Deus, tudo é do Senhor. O Senhor que vai colocar ele lá, mas tudo pertence ao Senhor. Então vamos esquecer isso. Mas vamos, meu Deus, essa hora voa. Mas vamos tentar entrar mais um pouquinho no mundo dos demônios. Entrar no mundo dos demônios. Não, nós estamos nele. O tanto de demônio que tem aqui dentro, gente, não é fácil. A Bíblia diz: o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor. Está ao vosso derredor. Só que a Bíblia diz: o anjo do Senhor está ao vosso redor. Você está aqui, o anjo do Senhor está aqui, o demônio está aqui, ó. Ele está querendo entrar, mas é aquela cerca de sebe que Deus colocou. Em Jó, o Senhor coloca diante de nós. Então o demônio está de olho na gente. Só que o anjo do Senhor diz assim: aqui não, esse aqui
Meu Deus me entregou e tu não toca. Quando muitas vezes nós queremos medir entre o poder de um anjo de Deus e o poder de um demônio, quem tem poder demais? Depende da ordem que Deus dá ao anjo. Depende da ordem que Deus der ao anjo. Depende da missão que Deus der ao seu anjo. Porque a Bíblia diz que os anjos são mensageiros, mas os anjos também são guardiões. Segundo a Bíblia, estão ao nosso redor para nos guardar. E os demônios estão querendo romper o bloqueio. Então, às vezes, dependendo da situação, esta hierarquia que nós vimos em Efésios, ela olha o mundo e divide o mundo para dominar. Então o mundo está debaixo de uma hierarquia demoníaca. Só que esta hierarquia só respeita uma coisa: o nome de Jesus. Respeita o nome de Jesus. Porque o Senhor não fala o nome do Pai, o nome do Espírito Santo? Não, porque o nome de Jesus, o Pai deu todo o poder a Jesus, e Jesus toma conta do que tem que tomar. Mas o grande responsável se chama Jesus Cristo. Então esses demônios são seres espirituais. Eles não possuem nome que conheçamos. A Bíblia chama eles de espíritos imundos. É o nome que a Bíblia dá. Pastor, eu já vi chamar de tranca-rua, pomba-gira, sete não sei o quê. É tanto nome. Esses nomes são trazidos da macumba, são trazidos do candomblé. Por que são dados esses nomes? Guarda o que estou falando. Esses nomes são dados porque o valor de uma pessoa é manifestado no seu nome. É verdade ou não é? Você fala no nome de uma pessoa, esse aqui não, esse aqui é bom, esse aqui é isso, esse aqui é poder. É verdade ou não é? Esse é rico, esse é pobre. Identifica-se pelo nome. E na macumba identifica-se os demônios. Naquilo que eles fazem, eles colocaram um nome diferente. Então, quando nós damos um nome a um demônio, nós estamos valorizando um demônio. Por isso que nós não damos nome a demônio. E a maioria das igrejas chega: isso aqui é um tranca-rua, vai ter que ser, isso aqui é uma pomba-gira, isso aqui é não sei o que. Olha, gente, isso não é bíblico, não, isso é macumba. Isso é macumba trazido para dentro da igreja. Aqui tem muita gente nova chegando, pastores novos, tudo. Não é, Tiago? E tu já ouviu muito falar no tranca-rua, na pomba-gira, sete caveiras. É um monte de nomes. Tu foi ensinado que eles têm nome. Pois o ensinamento é errado, não tem nome não, meu filho. Nós sabemos o nome na Bíblia só de 2 anjos, porque se interessou ao Senhor aquilo que ele fez. Um chama-se Gabriel. No dia que se apresentou a Maria, muita gente tem Gabriel como um anjo qualquer. No dia que se apresentou a Maria, disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Assiste e está junto lá. É aquele que está ali no papo, Deus está falando com ele diretamente. É aquele anjo que chega bem perto de Deus, para Deus falar com ele. Então Gabriel é respeitado. Eu até tenho as minhas dúvidas se Gabriel também não é um príncipe, né? Eu tenho as minhas dúvidas, eu creio que sim. Porque para estar ao lado de Deus como assessor tem que ser um príncipe. O governador não pega o soldado para ser seu ajudante de ordem. O ajudante de ordem do governador é um coronel. Um coronel que, aos seus olhos, é alguém bem habilitado. Não é qualquer um. É verdade ou não é, João? Você que é militar. Almeida, você que é militar. Não é assim mesmo?
quem pega para estar dando seu assistente? Um capitão, um major. Mas é um coronel, e aquele coronel que o governador acha que tem maior capacidade. Então isso aqui vai ser melhor ajudante de ordem. É diferente do sargenteante da companhia, né? Que normalmente é o mais velho, né? Já é bem diferente a coisa. Eu já dei por essas casernas aí também, viu, vestido de farda. E tem muita coisa que eu não esqueci ainda. Da mesma forma, como Gabriel diz o seguinte: eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Eu paro. E o outro anjo que nós conhecemos chama-se Miguel. Este, a Bíblia diz que ele é um arcanjo, ou seja, um super anjo, um anjo que tem domínio sobre muitos. E esse arcanjo chamado Miguel, ele teve uma função que Deus lhe deu. Vocês sabem qual era a função? Protetor do povo de Israel. A Bíblia dá o nome e até diz: Miguel era protetor do povo de Israel. O Senhor pegou um arcanjo e disse: olha, toma conta desse povo aí, hein? Coloca nas suas mãos. Os outros de homem falam em anjo, coral de anjo, mas o Senhor fala em nome. Demônio não existe nome em lugar nenhum. O dia que Jesus perguntou para aquele processo: qual é o teu nome, demônio? Ele disse assim: meu nome é Legião. Uma legião era cerca de 6.000 soldados romanos. É isso mesmo, né? É isso mesmo, né, pastores? Cerca de 6.000 soldados romanos, uma legião. Já pensou um corpo com 6.000 demônios? Então estes seres, eles trabalham de várias formas. Eles trabalham nessa hierarquia e eles conhecem Jesus e conhecem muito. Quando você chega lá em Marcos 1:24, que Jesus encontra aquele endemoniado, outro local diz que são 2 demoniados. Quando o demônio vê Jesus chegando, ele grita: o que nós temos contigo, Jesus, Filho de Deus vivo? Tu já vieste nos atormentar antes do tempo? É como se dissesse assim: existe um tempo para você tomar uma providência com a gente. Tu já quer perturbar agora? Eu te conheço, os demônios conhecem Jesus. É por isso que quando você diz em nome de Jesus, ele sabe que ao nome de Jesus se dobram todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Estou tentando mostrar de uma forma resumida para você o que são os demônios. A Bíblia mostra que eles servem para usar pessoas para introduzir dentro da igreja sistemas doutrinários errados. Se você abre o Tiago no capítulo 4, versículo 1-3, a Bíblia diz que espíritos de demônios ajudam a ministrar coisas erradas dentro da igreja. Por que eles são chamados de espíritos imundos? Não é porque eles sejam sujos, não. Eles são seres espirituais. Um corpo espiritual não tem nem limpeza nem sujeira. É chamado espírito imundo, porque na ação do seu trabalho, ele leva os seres humanos à imundície. Ele leva os seres humanos à imundície na ação do seu trabalho. Tá certo? A conduta imoral que eles levam a pessoa exatamente a isto. A missão principal dos demônios é frustrar os planos de Deus aqui na terra. E agora uma coisa que assusta muita gente: Deus usa também demônios para realizar o que Ele quer. Porque os demônios são sujeitos a Cristo. A Bíblia diz que os demônios ouvem
estremecem e o que mais? Só não obedece. Hein? Só não obedece. Como? O grego estremece, só não obedece. Não existe esse versículo na Bíblia. Não obedece. Não existe esse versículo na Bíblia que não obedece. Não existe, eu joguei que eu queria ver. Não existe esse versículo na Bíblia. Eles estremecem, mas o não obedecem é uma obra do diabo criada nas pessoas, porque tudo obedece ao Senhor. Não existe esse versículo. Eles estremecem, mas eles obedecem. Então esses não obedecem é alguém que inventou. Procura o texto bíblico aí, eu não lembro agora onde está, mas alguém procure para mim. Tiago. Hein? Tiago quanto? Vamos ler. Vamos ler, porque esse culto de quarta-feira é para tirar a confusão. Isso que o irmão falou é verdade. Isso é pregado e é pregado direto. Olha, está escrito na Bíblia, os demônios acreditam, estremecem, mas não obedecem. Tiago quanto, meu filho? Bora. Me ajude. Tiago 2:19. 2:19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Onde é que está o não obedece? Rapaz, não tem quem não obedeça a Deus não, rapaz. Até a minhoca obedece a Deus, quanto mais o demônio. Tiago 2:19, guarda esse versículo, porque é citado demais, não é, pastor Cícero? Eles não obedecem por amor como nós devemos obedecer. Né? Ele obedece estremecendo. Ele obedece estremecendo. Ele obedece na marra, não obedece. Aqui, versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Tu fazes bem. Mas os demônios o creem e estremecem. Agora, o não obedecem não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Por isso que é bom vir um culto de quarta-feira. Agora eu vou brincar com vocês. O culto de quarta-feira também é cultura, viu? Também é cultura. Já é 9 horas, meu Deus. Mas eu vou parar, eu continuo na quarta-feira. Então, os demônios, existe uma pregação que toda enfermidade é colocada pelo diabo. Não tem base bíblica. Mas os demônios, eles também colocam enfermidade. Existem muitos textos na Bíblia que as pessoas foram curadas de enfermidades na hora que o demônio foi retirado. Havia um mundo que foi trazido para Jesus. O Senhor libertou ele do demônio e ele começou a falar. Lembra a mulher encurvada? O Senhor disse que ela estava presa por um espírito. Então a ação dos demônios nas pessoas, ela se dá de 2 tipos. Eu não vou entrar em nenhum agora porque de 3 tipos. A manifestação, não vou entrar porque senão o tempo não dá para nós entrarmos. Mas a ação do demônio é sobre seres humanos, sobre animais, sobre coisas. Só que existe uma ação no ser humano chamada possessão. Existe outra ação no ser humano chamada perturbação.
Tá certo? Existe a possessão, existe a perturbação, exatamente sobre o ser humano. Existe o possuir, habitando, existe a forma do demônio perturbar a pessoa, que se chama opressão. Agora, pasmem, nós não encontramos na Bíblia nenhum israelita possesso na época de Cristo. As possessões se deram sempre com os gentios. Você tem o caso de Saul, mas a Bíblia diz que Saul ficou possesso. Saul era perturbado por demônios. Nós não vemos um judeu possesso. As possessões eram nos gentios. Não existe um caso explícito, porque demônio não entra em crente. E aquele povo que era o povo de Deus, demônios também não entravam. Agora o crente ele pode ser oprimido, ele pode ser opresso mesmo, né? Ou então perturbado. E quando ele sofre a opressão ou perturbação, é porque ele está dando lugar ao diabo. Não existe esse negócio de crente endemoniado. Existe crente oprimido, existe crente perturbado, ou crente vivendo opressão maligna. Agora, o crente possesso, ele não existe. Por que não existe, pastor? Olha, irmãos, até no caso de Saul, que está lá em 1 Samuel 16:14. 1 Samuel 16:14. Como é que diz aí? E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Mas não diz que um demônio entrou em Saul. Um espírito maligno fazia o quê? Atormentava, perturbava, oprimia Saul. Saul não ficou endemoniado, Saul ficou oprimido pelo diabo. Uma coisa de Ananias, né, Safira, também, ele diz que o diabo encheu o coração. Encheu, mas não fez possessão. Não. É um fator que talvez a gente converse bastante ainda sobre isso. Porque existe aquele, olha, eu fui numa igreja, quando levantei a mão, os crentes caíram tudo endemoniado. Crente do Brasil para Cristo não cai endemoniado. E aqui já teve esses peterecos aqui querendo derrubar a gente e não conseguiram. Teve petereco aqui que querem derrubar a gente e não conseguiram. Porque esse pessoal aqui não cai endemoniado não. Crente não fica endemoniado. Guarde no seu coração, demônio entra em você. Ele entra se você permitir. Um dia o diabo pediu permissão para entrar em mim. No começo dessa obra, expulsão do demônio você disse assim, você quer ver eu entrar em você? Sabe o que queria eu fizesse? Que eu permitisse. Que eu dissesse assim, vem e entra que eu quero ver. Se eu permitisse, o diabo ia entrar. Porque eu permiti. Eu falei em mim, e você não entra não, meu filho. Eu competei para a habitação do Espírito Santo, vai embora. Nós temos que ouvir o que o diabo fala. Eva ouviu, mas não analisou a palavra. Já viu aquele, olha, num culto, um salãozinho pequeno, a gente estava começando, lotado. Já pensou o cara que está na frente ficar endemoniado? E o diabo tinha vindo naquela noite exatamente para deixar os crentes tudo possesso na igreja. Trouxeram até terra do cemitério, prepararam tudo.
Só que Deus deu graça quando ele começou a pregar. Eu fui com o dedo lá no nariz do cara e comecei a dizer as coisas. Ele veio para frente, se ajoelhou e aceitou Jesus. Abriu a pasta dele com aquelas terras de cemitério. Abriu tudo, mostrou, chorou, mostrou porque ele veio. Ele veio o seguinte, disse que ele ia espalhar aquele pó dentro da igreja e não ia ficar ninguém em pé, ia todo mundo cair rolando. O diabo se engana muito, não é? Ele é que aceitou Jesus. Quarta-feira a gente continua, gente. Não vou mexer muito no assunto, não. Deu para entender um pouco agora à noite? Começar a entender o que é o demônio, a relação do demônio, e nós vamos entrar mais no assunto para acabar esse texto e entrar no texto seguinte. Tá certo, meus amados? Quarta-feira, permitindo Deus, nós continuaremos.